A luz suave do entardecer ilumina a estrada de terra à minha frente, criando uma sensação acolhedora e familiar, como se a cidade de Ganevale estivesse finalmente para trás. De repente, toda a agitação e as luzes de neon parecem uma memória distante, perdida entre os campos. Aqui, na zona rural, o tempo parece correr mais devagar. O som dos pneus da velha caminhonete ressoando na estrada de terra é a única companhia, além do cheiro forte de mato e terra molhada que invade minhas narinas. É uma tranquilidade que me dá um certo alívio, mas também uma sensação de desconforto sutil, como se eu estivesse indo para um lugar distante, onde as regras não são as mesmas. Estou indo para a casa dos pais da minha namorada, Clara. Uma boa mulher, cheia de energia e um sorriso que ilumina qualquer ambiente. Ela sempre fala com tanto carinho da família, e eu estou animado para finalmente conhecê-los. Quando chegamos à entrada da propriedade, as enormes portas de ferro da mansão se erguem diante de nós, imponentes, quase como uma fortaleza. As paredes de pedra da casa, cobertas por musgo, dão a impressão de que ela foi construída para resistir ao tempo. A mansão é velha, mas em um sentido elegante, como se cada pedra e cada janela carregassem uma história que jamais seria contada. A viagem, que parecia tão longa, finalmente chega ao fim. A porta se abre e Clara me apresenta a sua família. Seus pais, Helena e Edmundo. Pessoas amáveis, mas com uma presença silenciosa que quase parece não pertencer à época. Eles me recebem com sorrisos e olhares que sugerem uma leve curiosidade sobre quem eu sou. Clara tem um jeito peculiar de falar sobre eles, com uma mistura de carinho e respeito, mas algo na dinâmica familiar parece um pouco distante. Helena, sua mãe, é uma mulher de aparência frágil, mas com uma postura imponente. Seus olhos, de um verde profundo, refletem uma sabedoria quase atemporal, como se ela já tivesse vivido muitas vidas em uma só. Já Edmundo, seu pai, é o tipo de homem calado, com um ar severo e um olhar que parece penetrar até a alma. Ele fala pouco, mas quando o faz, é de forma direta e objetiva. Existe algo inquietante no silêncio de ambos, algo que não consigo identificar exatamente. Entre os outros membros da família estão Lucas, o primo brincalhão, com um sorriso fácil e uma risada contagiante, mas que tem os olhos inquietos, como se algo o preocupasse profundamente. Ana, a tia tagarela, sempre com histórias e piadas prontas, mas com um olhar que por vezes se perde no vazio, como se estivesse distante da realidade que a cerca. Marcelo, o genro impetuoso, sempre falando alto, tentando impor sua opinião em qualquer conversa. Mas eu o percebo nervoso, como se estivesse escondendo algo. Os outros membros são mais tranquilos. Fernanda, a prima distante, que observa tudo em silêncio, parecendo sempre estar em algum outro lugar, e Davi, o irmão mais novo de Clara, que é calado e introspectivo, mais interessado em estudar os livros e objetos antigos espalhados pela mansão do que realmente se engajar com os outros. Quando as conversas e risadas começam a se tornar um pouco mais profundas, Helena sugere que todos se sentem à mesa para a ceia. A mesa está impressionante, coberta com uma toalha branca impecável e pratos finos, com velas de cera derretendo lentamente à medida que as horas passam. O ambiente começa a ter uma energia diferente quando todos se acomodam. As luzes suaves da casa ficam ainda mais abafadas, criando uma atmosfera de mistério. Às 23 horas, todos nos sentamos à mesa. Clara segura minha mão, e percebo que, apesar da leveza do momento, há algo estranho no ar. Fazemos uma breve oração, agradecendo pelas bênçãos do ano que passou e pedindo proteção para o ano que virá. Como esperado, as palavras de gratidão são ditas por todos, mas sinto que algo não está certo. O olhar de Edmundo, que me observa de longe, parece pesado, como se ele estivesse me avaliando. Quando o relógio marca 23h45, uma leve tensão começa a se espalhar pela mesa. Todos nós começamos a partilhar pelo que somos gratos, mas conforme cada um fala, sinto uma estranha sensação de repetição. As palavras dos outros convidados começam a ecoar em minha mente, como se estivesse ouvindo as mesmas coisas de forma repetida.
Mas o que me incomoda, o que me faz estremecer, é um frio repentino que atravessa minhas costas. Um calafrio que, por um momento, parece vir de algum lugar distante da casa, como se uma corrente de ar frio tivesse invadido o espaço. Olho ao redor, mas ninguém parece notar. Lucas, que estava rindo pouco antes, agora está em silêncio, seus olhos fixos em algo invisível. Ana parece mais distraída do que nunca, como se estivesse conversando com alguém que não está na sala. Marcelo, normalmente tão extrovertido, está tenso, segurando sua bebida. A cada olhada para os rostos ao redor da mesa, percebo algo ainda mais estranho. Os rostos parecem se distorcer por um momento, como se uma camada de realidade estivesse sendo arrancada, revelando algo abaixo. Meus olhos começam a falhar, e por um momento, acho que estou vendo coisas. Mas então, o olhar de Edmundo encontra o meu e ele sorri. Um sorriso tão frio e distante que me faz engasgar com o que estou tentando engolir. Edmundo se levanta lentamente, com a postura firme e o olhar penetrante que já me causava uma sensação incômoda desde que cheguei. Ele ergue uma taça de cristal e pede nossa atenção. Não é preciso dizer nada diretamente. Seu olhar pesado exige silêncio. Clara toca meu braço com um gesto sutil, quase como um aviso para que eu me mantenha atento. Ele começa a falar, a voz grave cortando o ambiente como uma faca. Hoje celebramos Noxifer, ele diz, e mesmo sem conhecer bem a tradição, sinto o peso das palavras. Ele continua, explicando que a festa não é apenas uma celebração, mas uma forma de honrar algo maior, algo antigo que protegeu sua família por gerações. A ceia, ele diz, é um momento de reflexão e de oferta. Aqui, dividimos o alimento e nossas almas. Ele conta sobre seus avós, Isabel e Arnaldo, que chegaram àquela propriedade muitos anos atrás, buscando um novo começo. Eles enfrentaram tempos difíceis, terras improdutivas, invernos rigorosos e a constante ameaça de perder tudo. Foi então, segundo Edmundo, que Noxifer teria se revelado. Não como um milagre, ele diz, mas como uma troca. Oferecemos nossa gratidão, nossos segredos e nossos pecados. Em troca, recebemos fartura, proteção e a certeza de que sempre haveria um amanhã. Enquanto ele fala, seus olhos percorrem os rostos ao redor da mesa. Cada um parece ouvir com uma mistura de fascínio e temor. Até mesmo Lucas, que até então parecia inquieto, mantém os olhos fixos em Edmundo, como se estivesse hipnotizado. Eu sinto um nó no estômago, uma sensação que não consigo explicar. É como se cada palavra dele estivesse carregada de um peso invisível, algo que afunda a sala em um silêncio quase sufocante. Mas nenhum de nós é perfeito. Ele continua, segurando a taça com força. E esta noite, como é tradição, começamos reconhecendo nossas falhas. Ele respira fundo, e por um instante, a sala parece ainda mais escura. Meu maior pecado deste ano, ele diz, foi minha omissão. Vi um homem sofrer, um homem pedir ajuda, e escolhi virar as costas. Escolhi ignorá-lo. Não porque não pudesse ajudá-lo, mas porque era conveniente para mim não fazê-lo. Sua confissão paira no ar como uma sombra. A taça em sua mão reflete a luz das velas, mas seu rosto permanece impassível. Ele se senta, deixando a sala mergulhada em um silêncio ainda mais pesado. O relógio na parede marca 23h59, e o som da madeira estalando no fogo da lareira é a única coisa que quebra o silêncio. Agora, Edmundo diz, olhando para cada um de nós, é a vez de vocês. A tensão é palpável. Cada rosto ao redor da mesa parece carregar o peso da expectativa. Lucas desvia o olhar, passando a mão pela nuca, enquanto Ana parece congelada no lugar, os olhos fixos no vazio. Clara olha para mim, mas não diz nada. Pela primeira vez desde que cheguei,
percebo que há algo muito mais profundo acontecendo naquela casa. Algo que vai além de tradições familiares. O ar frio retorna, quase como um aviso, e a chama das velas dança de maneira inquietante. É então que percebo. Edmundo está me observando novamente. Não como antes, com curiosidade ou avaliação, mas com uma intensidade que parece atravessar minha pele. Meu coração acelera. É como se ele soubesse algo sobre mim, algo que nem eu mesmo sei. Ou pior, algo que eu quero esconder. O silêncio persiste, e a sensação de que algo está prestes a acontecer cresce dentro de mim. Talvez seja só minha mente me pregando peças, mas por um breve momento, o reflexo de Edmundo na taça em suas mãos não parece o dele. Parece algo diferente. Algo que me faz querer correr, mas minhas pernas não se movem. E então, o silêncio é quebrado. Quem será o próximo? A voz de Edmundo soa como um eco distante, mas ninguém responde. Helena, a matriarca, é a primeira a falar. Sua voz trêmula carrega um tom de peso e arrependimento, mas ela tenta mantê-la firme. Meu pecado, diz, enquanto olha fixamente para a chama de uma vela próxima, foi roubar uma vida. Ana, sentada próxima a Helena, limpa a garganta nervosamente antes de começar. Eu menti, diz, segurando o braço da cadeira como se fosse um escudo. Mentiras que destruíram uma pessoa. Marcelo é o próximo. Ele dá um sorriso torto, mas é impossível ignorar o tremor em suas mãos. Eu fracassei, ele diz, sua voz carregada de culpa. Fernanda, ao seu lado, está visivelmente desconfortável. Sua voz é baixa, quase inaudível. Eu os entreguei, ela sussurra. Davi ergue a cabeça lentamente, como se carregasse o peso do mundo. Eu criei monstros, ele diz. Sofia, sempre reservada, levanta-se hesitante. Eu causei sofrimento, ela diz com um olhar distante. Lucas é o próximo e há uma tensão palpável em seu corpo. Ele olha para Edmundo antes de começar, como se buscasse algum tipo de permissão. Eu observei, ele confessa. Por fim, Clara, minha namorada, fala. Ela se levanta, evitando meu olhar, e sua voz soa mais pesada do que eu jamais ouvi. Eu traí. Meu coração acelera de ansiedade, mas antes que eu possa reagir, sinto novamente aquele calafrio. A chama das velas dança de forma estranha, e pela primeira vez, a escuridão da sala parece muito mais profunda. O ar pesa nos meus pulmões, e por um breve momento, tenho certeza de que ouvi algo sussurrando meu nome na penumbra. A sala fica em silêncio novamente. As confissões foram feitas, mas em vez de colapso, o ambiente está carregado de algo muito mais denso. Algo que parece estar à espera. E naquele instante, percebo que o reflexo de Clara na janela atrás dela não está sincronizado com seus movimentos. É um detalhe pequeno, sutil, mas o suficiente para fazer meu sangue gelar. Senti-me acuado pela primeira vez na vida. Meu corpo reage antes da mente. Levanto-me bruscamente. A cadeira arrasta pelo chão com um som agudo, mas não me importo. Meu coração está acelerado, minha respiração curta e pesada. Saio da sala sem olhar para trás. O corredor está pouco iluminado, as sombras das velas oscilando como se zombassem de mim. Minhas mãos tremem e minha visão começa a turvar. Dou alguns passos em direção à porta principal, mas sinto uma dormência se espalhando pelos meus braços e pernas, como se algo estivesse drenando minhas forças. Subitamente tudo escurece. Por um momento, penso que desmaiei, mas não há chão frio contra meu rosto, nem vozes preocupadas me chamando. Há apenas silêncio. Um silêncio pesado e opressor, que se agarra à minha pele como um manto de gelo. Então o som surge, passos, lentos, calculados, ressoando como marteladas em minha mente. Abro os olhos, ou talvez já estivessem abertos,
e vejo que estou no corredor novamente. Mas algo está errado. As paredes parecem mais estreitas, os quadros tortos e as sombras mais profundas. É como se o corredor tivesse sido arrancado de um pesadelo. E no fim dele está Helena. Ela segura uma faca longa e brilhante, o reflexo da lâmina capturando a luz vacilante. Seu rosto está sereno, quase triste. Mas há algo em seus olhos, algo vazio e cruel, como se ela estivesse sendo guiada por forças além de sua compreensão. Meu pecado, ela diz com a mesma voz grave e cortante de antes, foi roubar uma vida. Meu instinto é correr. Não penso em perguntar, em gritar ou implorar. Apenas viro e corro. Meus pés mal tocam o chão enquanto sigo pelos corredores labirínticos da mansão. Mas o som dos passos dela está sempre próximo. Cada vez que olho para trás, ela está lá, movendo-se com uma calma perturbadora, como se soubesse que, não importa o quanto eu corra, ela me alcançará. Viro uma esquina apressadamente e sinto um calor súbito no braço esquerdo. Olho para baixo e vejo o sangue escorrendo de um corte profundo. A dor é intensa, mas pior é o olhar dela quando a vejo próxima novamente. Ela se aproxima mais uma vez. Tento me esconder em um dos quartos, mas a porta fica aberta, denunciando minha posição. Helena surge no batente, sua silhueta recortada pela luz fraca. Ela ataca e a faca rasga minha carne mais uma vez, agora na lateral do abdômen. Um grito escapa de meus lábios enquanto caio de joelhos. Tento rastejar, mas cada movimento é uma tortura. Meus membros estão pesados e a visão começa a se desfazer em borrões de luz e sombra. Helena agacha-se ao meu lado e sua expressão é de pura tristeza. Ela ergue a faca uma última vez e o brilho frio da lâmina é a última coisa que vejo antes de sentir o golpe final. A dor é rápida e intensa, mas logo se transforma em um vazio gelado. Meu corpo cede e o silêncio retorna, mais pesado do que nunca. Helena inclina-se sobre mim, murmurando em um tom quase carinhoso. Perdoe-me, mas é a tradição.